todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, levante as suas vozes e diga a Ele. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Nós iniciamos, Senhor, diante da presença deste Deus poderoso. Nós nos colocamos diante desse Deus magnífico, aonde todos hão de ver a Tua graça, Senhor. Como a Tua própria palavra diz, isso não deixará de se cumprir. Que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que só o Senhor é o Senhor, que só Tu és o único digno de toda honra e toda glória. E é diante desta exaltação de Deus, chamado Cristo, que a sua igreja se reúne, Pai. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor com esta fé, sabendo que o Senhor está neste lugar e nada mais importa sobre nós que não seja a Tua graça, Senhor. Por isso eu peço que em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua graça nos acompanhe nesta noite, que a Tua graça esteja sobre nós e que o favor imerecido do Senhor se manifeste de maneira poderosa, que nós possamos sentir o Teu toque, que nós possamos sentir a Tua presença e que o Senhor venha nos curar, nos libertar e transformar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém, amém? Amém. É diante dessa fé, é diante deste Deus que nós vamos iniciar o nosso culto. E eu peço que você não saia desse espírito, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar por um instante. Convidar aqui a nossa digníssima irmã missionária da glória, conhecida como Gilda do Poder de Deus, aleluia. A paz do Senhor, noite de alegria, noite de festa, noite em que nossos corações estão regozijando, pulando, agradecendo a Deus por essa noite, agradecendo a Deus pelo que vai acontecer aqui hoje. E eu gostaria de trazer para vocês uma palavra que está em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Carta aos Gálatas, o capítulo 2, verso 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Nós estamos aí nesses dias vivenciando um feriado prolongado, né? Que bênção. A bênção tem um pouquinho de descanso. E por conta do dia 15 de novembro. E até muitos esquecem, né, do que significa o 15 de novembro, que é a proclamação da República. E o que foi a proclamação da República? Em 1889, o Brasil deixa de ter um sistema monárquico, onde o imperador reinava, onde o imperador comandava, e se torna uma república, onde agora nós teremos representantes eleitos pelo povo para governar o país. Essa foi uma grande mudança. Trouxe uma série de transformações e de mudança para o Brasil. Recentemente nós tivemos eleições, onde democraticamente é escolhido o nosso representante, que é por conta dessa mudança da república, da monarquia para a república. E aí a gente pensa, né, o que é a monarquia? Um governando. E aí quando a gente traz para a nossa vida espiritual, a pergunta que eu faço para você hoje, a pergunta que eu quero responder hoje é: quem governa a minha vida?
Quem é que está governando a minha vida? A partir do momento que eu soube que Jesus Cristo morreu para me salvar, Ele é o meu Redentor, que Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E que por privilégio, um grande privilégio, Ele escolheu a mim e a você para entrarmos no reino de Deus. A pergunta é, quem é que governa? Segundo esse verso, Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Já diz tudo. Não sou eu que governo a minha vida. Não sou eu que reino. Mas Cristo vive em mim. Cristo governa a minha vida. Deus é o Rei, cantamos agora. Quão grande é o Senhor. Com excelso esplendor, Ele é o nosso Rei. Com majestade e luz, Ele é o nosso Rei. É Ele quem governa. E nessa noite, a gente vai ter o privilégio de contemplar, de ver pessoas que vão mostrar para todos que agora, a partir de agora, quem reina, quem governa a sua vida é Cristo Jesus. E isso se dará através do batismo que nós vamos ter hoje. Nós teremos pessoas aqui hoje que estão dizendo assim: eu creio em Cristo, Ele é o meu Rei, é o meu Salvador, e eu quero caminhar com vocês, IPI Cavalari, nessa jornada do reino de Deus. Então é motivo de alegria, é motivo de festa. Nós estamos aqui hoje, podemos contemplar as benéficas do Senhor. Podemos contemplar tudo que este Rei, que este Senhor faz por nós, faz por todas as pessoas que querem estar com Ele, que decidiram que Ele é o governante da sua vida. E para encerrar a minha palavra, eu quero que leia no Salmo 24, a partir do verso 7, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E que este Rei reine no meu coração, reine no seu coração. E que neste momento essa palavra traz para você esse desafio de olhar para você mesmo, de olhar para as nossas vidas e perguntar a nós mesmos. Pergunte-se: quem está governando a sua vida? Se não vive mais eu, mas se Cristo vive em mim, quem está governando a nossa vida? Amém? Senhor Deus e eterno, muito obrigada, porque o Senhor é nosso Rei. O Senhor é o Rei dos exércitos. Senhor Deus e bendito, muito obrigado, porque nos escolhestes para sermos teus servos. Mas o Senhor ainda, Deus, permite que não sejamos apenas servos, mas a tua palavra diz que nós nos tornamos filhos. Nós somos teus filhos. Obrigada, Pai. Ser conosco nessa noite, abençoa todos os trabalhos aqui hoje. E muito obrigado por podermos contemplar, ó Pai, ver pessoas, ó Pai, que estão, Deus, dizendo para todo mundo, proclamando para todo mundo que agora o Senhor é o Rei das suas vidas. Muito obrigada por este privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus, amém? Privilégio, que bênção mais uma vez estarmos juntos. Que bênção ver a igreja reunida. Que bênção é saber que Deus está atuando. O Senhor Jesus está vivo, está no meio do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar nesse instante pelos pedidos de oração. Eu quero colocar juntamente com você os pedidos de oração. Aqui nós temos um pedido de oração da nossa irmã Loide, que pede oração pela sobrinha Tânia, que está se recuperando de uma infecção grave. Nós vamos orar pela Sônia. Aliás, a irmã Sônia pede pelo amigo Fernando, que fará uma cirurgia na cabeça em dezembro, pela vida de sua irmã Silvia. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Mário. Nós vamos orar também pela vida
da Camila, a noiva do nosso irmão Tiago, que passou por uma cirurgia, está em recuperação, está fazendo um tratamento bem complicado e nós precisamos orar por ela. E nós queremos orar por você que tem um pedido de oração. Eu convido você que entrou aqui com algum pedido a se colocar em pé. Nós queremos orar pela sua vida nesse instante. Creia, confie no Senhor. Creia em Deus de todo o seu coração. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, diz a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho agora ao Senhor. Coloque as suas petições no altar do Senhor. Coloque as suas inquietações no altar do Senhor. E diga hoje, Espírito Santo, ministra ao meu coração. Eu quero me acalmar, eu quero ter paz para tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu quero ter fé para passar pelas coisas que eu preciso passar. Nos ajude. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Eu quero colocar, ó Deus, aqueles que estão enfermos diante do Teu altar. Quero colocar, ó Deus, aqueles que passam por lutas profundas na sua vida, ó Deus, diante do Teu altar, porque eu creio que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, Senhor, nós cremos que Tu és esse Deus e que o Senhor está aqui no nosso meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Mas não apenas se faz presente, o Teu Espírito vem agir. O Senhor, ó Deus, vem abençoar corações, transformar. Ó Deus, o Senhor vem, ó Pai, fortalecer a fé de muitos. Ó Deus, tira todo o medo do nosso coração. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, coloca a Tua mão e traz a cura em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela Tânia, ó Pai, que ela se recupere mesmo dessa infecção pelo Teu poder. Oramos, ó Deus, pelo Fernando, que essa cirurgia, ó Deus, ela possa ser bem sucedida pelo poder do Senhor que estará naquela sala cirúrgica. Nós oramos, ó Deus, pela nossa irmã Loide, que completa mais um ano de vida. Oramos, ó Deus, pela nossa irmã Natália, que hoje completa mais um ano de vida. Oramos por aqueles que completaram, a Ju, o Fábio, e todos aqueles que completaram durante esses dias mais um ano de vida. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Deus, de uma forma muito especial nos falando nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Você pode se assentar. Eu tenho alguns recados aqui para a igreja e gostaria de fazer rapidamente. Preste bastante atenção. Eu vou pedir para que eles sejam colocados aqui na tela. O Luiz Gustavo vai compartilhar. Pessoal, atenção, quarta-feira, todas as quartas, nós temos aqui a nossa célula. A célula tem acontecido aqui na igreja às 8 horas, às 20 horas. Tá bom? Então, quarta-feira você pode vir. Depois a gente faz um primeiro momento aqui, depois nós dividimos. Tem célula de mulheres, tem célula de casais, tem célula de adolescentes, tem célula de crianças, encontro das crianças. É muito especial. Então venha, tá? Venha, porque a gente já está terminando o ano. Daqui a pouco nós vamos parar com algumas atividades. Então aproveite para estar com a gente quarta-feira às 8 horas. Próximo recado, só para casais, ótimo. Semana que vem, dia 19, sábado, às 8 horas, nós teremos o nosso primeiro e único do ano só para casais. Antigamente a gente fazia uma vez por mês, né? Esse ano, depois da pandemia, a gente foi voltando aos poucos, mas nós vamos realizar o nosso só para casais. Então fica o convite para você que está passando por uma luta no casamento, é um momento seu, você vai ver uma palestra abençoadora, vai estar aqui o pastor Pedro, a pastora Gabriela, eles são pastores da Bola de Neve, e o tema que eles vão trabalhar, eles têm uma palestra que se chama Um Casal para a Vida Toda. Você que está namorando, você que está em dúvida se quer casar ou não, vem, quem sabe a gente não tira essa dúvida, a gente não ajuda em alguma coisa, né? Vou deixar o Helder lá na porta e falar assim, casa logo, é uma bênção. Tem gente que enrola, né? Porque assim, ó, casamento é passo de fé. Esse negócio assim, o cara está 8 anos, falou, não, estou esperando que eu estou comprando um apartamento, estou mobiliando esse apartamento, e não chega nunca esse dia. Então assim, decida casar que você vai ver se Deus não vai abençoar e você não vai conseguir esse apartamento do jeito que você quer. Ou não. Mas começa. Assim, ó, muita gente começou essa vida de casado
sem nada. Sem nada. Quando eu pedi a minha esposa em casamento, eu tinha uma Brasília só. Eu só tinha uma Brasília. E eu tinha muita fé em Deus. Eu tinha muita fé em Deus. Porque é bonita demais para mim. E consegui, Raul, pela fé. O que foi isso? Então, assim, ó, casamento é fé. Você toma a primeira decisão e Deus vai abençoando o resto. Amém, igreja? Então, assim, ó, apesar que tem vários temas, é para casal, é para você que vive junto, você que está casado, você que... Oh, volta aí. Você que vive junto, você que está casado, você que está namorando, você que está aí pensando em namorar, já traz o varão aqui, né? Já traz a namorada aqui e vem aprender. Vem aprender, tá ok? E o próximo aviso é o culto das mulheres. Eu vou pedir para a Marcela vir aqui dar o aviso do culto das mulheres. Boa noite, irmãos. É tão bonito ver todo mundo aqui, gente. Nesse dia 3 de dezembro, nós vamos fazer uma celebração para o culto para as mulheres. Vai ser no dia 3/12, às 19 horas. Eu conto com toda a presença de cada uma de vocês. Se puder convidar amiga, filha, mãe, estão todos convidados. Tá bom? Obrigada. Lembrando que não tem custo nenhum, né? Não tem custo nenhum. Você, mulher, venha, traga as suas amigas, será um tempo muito especial. Obrigado, Marcela. E hoje, quando a gente terminar o culto, por favor, não tenha pressa de ir embora. A gente vai ter ali a gente tem prato salgado, prato doce, um refrigerante, alguma coisa para você tomar. Então, não tenha pressa de ir embora. A gente está celebrando hoje a recepção de novos membros. Então, é importante que você venha. Eu quero que você permaneça. Eu quero apresentar os nossos visitantes. Eu vou pedir para essas pessoas, por favor, ficarem em pé. Erivaldo, Meire, Ricardo, Lucas, Caroline, William, Jéssica, Heloísa, Hugo, Fernando, Jaqueline e Débora. Por favor, fiquem em pé todos vocês. Olha só, que bênção receber cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito nos honra a presença de cada um de vocês. Uma bênção tê-los aqui. Eu vou pedir para que toda a igreja se coloque em pé. Receba, por favor, os nossos visitantes com uma palavra abençoadora. Dê um abraço em quem está perto de você. Cumprimente essa pessoa. Receba ela com uma palavra abençoadora, amorosa, e juntos vamos louvar ao Senhor. Brincadeira. Fingi que ia tocar uma música aqui que ninguém ensaiou, todo mundo me fulminou com o olho, cara. O Senhor é a luz do meu caminho. Nessa não. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que me fez a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo.
tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, quem fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Receba a adoração do seu povo. Derrama sua alegria sobre nós, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua alegria derramada nos nossos corações. Queremos que o Senhor nos encha, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Que o teu Espírito Santo seja exaltado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Tá calor aí? Ah, você não viu aqui onde o vento não chega e o ar faz a curva? Estamos aqui como oferta viva no sacrifício do Senhor. Que o Senhor receba, né? Ah, não sei se vai cheirar muito bem, mas o Senhor ama a todos, né? Estava demorando. Que você realmente viva essa alegria todos os dias. Que você receba do Senhor motivos todos os dias. Não confunda motivação com empolgação, amém? Eu não quero que você saia daqui empolgado. Eu quero que você saia daqui motivado no Espírito Santo de Deus. Eu não quero que você caminhe segundo a nossa palavra de entendimento humano, mas que você viva segundo a palavra do Senhor que for ministrada a você. Que você viva essa alegria, mesmo nos momentos mais difíceis e de tantas fraquezas. Clame ao Senhor a sua força, clame ao Senhor a sua ajuda, e o Senhor jamais
ele nunca, jamais, ele não encolhe os seus braços, ele não fecha os seus ouvidos, ele inclina os ouvidos e estende os braços para os seus filhos. E isso é para você, não é? Olha aí para o seu irmão e fala: é para você que Deus está de braços abertos. Por isso nós temos motivos de sobra para cantar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Por isso nós estamos aqui para exaltar esse grandioso e poderoso Deus. E eu quero convidar você a fazer mais uma vez isso junto comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga comigo: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia, Jesus. Alegria de toda. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Grande é o Senhor. Nós temos a vitória. Aleluia, somos mais que vencedores. Que nos ajuda contra o inimigo. Nós nos colocamos diante do Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Diga bem alto ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor. Obrigado por tudo, Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Aleluia. Nos motive todos os dias a alegria, Jesus. Senhor, em que nos fez mais que vencedores. Aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre Mais uma vez. toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Que a grandeza do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Que você receba todos os dias essa grandeza de Deus e que ela encha você e coloque você no lugar onde Deus te chamou para governar juntamente com Ele. Amém? Deus te abençoe. Pode se assentar, por gentileza. Nós vamos, nesse momento, liberar as crianças vão subir para a sua ministração. Então, as crianças podem se dirigir para o seu momento de culto. E eu vou pedir para as irmãs que vão ficar com as crianças, a hora que terminar a mensagem, tragam as crianças aqui novamente, porque nós teremos o batismo, inclusive o batismo de crianças. Então, os adolescentes eu vou pedir para que permaneçam hoje no templo. Eu quero que essa palavra também encontre amparo e lugar no seu coração. E para isso eu quero convidar você, nesse instante, a abrir o seu coração, a ouvir aquilo que Deus tem a te dizer, porque esse dia é um dia de festa, é uma noite de festa. Nós já tivemos o nosso culto da manhã, tempo abençoado na presença do Senhor. Agora a gente está nesse período, eu não sei, retornou o culto online, não? Tá muito ruim hoje a internet, né? Então hoje, infelizmente, a gente está com alguns problemas na internet e não estamos conseguindo transmitir o culto. No Facebook, ok. Se vocês puderem colocar essa mensagem lá no YouTube, por favor, que algumas pessoas estavam me questionando aqui se entraria ou não. Então avisa eles, por favor, que o culto vai ser transmitido, que está sendo transmitido no YouTube. Eu convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, é o texto base da nossa reflexão de hoje. Nós vamos meditar sobre o texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 15. Aqui a primeira pode apagar, por favor. Só a primeira, a segunda pode acender. Isso, obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse é o texto base da nossa reflexão. Texto conhecido por muitos. A partir do verso 25 ao verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versos 25 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O tema dessa mensagem é os filhos perdidos. E eu quero trabalhar um pouquinho essa perspectiva do filho que a gente sempre esquece. Não do filho que sai, mas do filho que fica. Porque essa história é a história do filho pródigo, mas também é a história de uma família e a história de dois filhos que têm uma grande angústia nos seus corações. Eu queria dizer para você que tem gente que se perde apenas porque não se conhece. Muita gente se perde na vida simplesmente porque não sabe quem é, não sabe o que quer e não faz nem ideia de quais são seus sonhos e desejos. Normalmente é atribuída ao filósofo grego Sócrates aquela frase: conhece a si mesmo. Na realidade não é dele essa frase. Essa frase é uma inscrição que estava na entrada do oráculo de Delfos. Mas atribuem a ele porque, na perspectiva dele, para que a gente possa se relacionar com o mundo e com as pessoas, nós precisamos, a princípio, nos relacionar conosco, conhecer quem nós somos. Mas essa não é só uma ideia dissipada dentro do ambiente da filosofia. É uma ideia também dissipada pelo próprio Cristo. Porque em determinado momento vem um mestre da lei ali naquele ambiente farisaico, ele sai ali daquele ambiente, vai até Jesus tentando colocar ele numa situação difícil e pergunta para Jesus qual que é o principal dos mandamentos. E Jesus, de uma maneira muito sábia, Jesus vai dizer: olha, o principal dos mandamentos é ame ao seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, mas o segundo é tão importante quanto este: ame ao seu próximo como a ti mesmo. E eu sempre digo às pessoas, o problema não é o amar ao próximo. Amar ao próximo a gente consegue ali pelo menos disfarçar, a gente faz coisas pelo próximo. A gente serve o próximo, a gente se preocupa com as necessidades do próximo. Mas a questão que está na pauta, que Jesus traz é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque, de repente, na vida, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa saber quem nós somos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas facilidades, o que a gente quer e o que a gente deseja para o outro. Porque se a gente não se amar, a gente vai ter muita dificuldade, inclusive, de servir ao próximo. A gente vai se relacionar a partir de prismas complicados. Às vezes a gente vai estar servindo ao próximo não porque a gente quer ver ele bem, não porque a gente ama ele, mas porque a gente está carente e que a gente precisa de palavras de afirmação. E aí Jesus fala assim: não, então você precisa amar ao próximo como você ama você mesmo. Só que a pergunta que eu faço quando eu olho para dentro de mim é: será que eu me amo? Será que as reações que eu tenho, elas são realmente autênticas e fazem sentido com aquilo que eu acredito, com a minha vida? A gente precisa responder esse tipo de pergunta. Porque eu imagino que os irmãos de José, por exemplo, ou Jacó, se eles se conhecessem melhor, talvez eles tivessem uma vida mais tranquila. Por exemplo, os irmãos de José. Qual que é a crise dos irmãos de José? Os irmãos de José, eles têm uma crise com a paternidade. Eles têm uma raiva tão imensa de José. Por quê? Porque José era mais amado pelo seu pai do que os seus próprios irmãos. Tanto que no dia que eles decidem matar José, e aí um dos irmãos impedem, e eles acabam apenas vendendo José,
No dia que eles decidem fazer isso, a primeira coisa que eles fazem com José é arrancar de José a túnica que seu pai havia lhe dado. Porque aquela túnica era o símbolo do amor do pai, de um amor talvez de privilégios, de uma situação mais favorável a esse irmão. Então eles tiram essa túnica como símbolo do ódio deles. E eles deixam bem claro através desse ato: nós odiamos o fato de que o pai dá essas coisas para você e não dá para a gente. E se a gente vai acabar com a sua vida, uma das razões é por isso. Só que eles não conseguem entender o sentimento deles. Eles não conseguem entender que eles não estão combatendo José. Eles estão tentando aliviar o sentimento, só que esse sentimento não resolve, ele não se resolve dentro desses homens, mesmo vendendo José. Por quê? Porque não é uma questão de vender José, é uma questão de resolver o que está por dentro, é uma questão de se conhecer. Jacó tinha um ciúmes absurdo de Esaú, seu irmão. Jacó um dia define que ele vai acabar com esse sentimento. E aí ele define que ele vai roubar tanto o lugar do seu irmão como os privilégios do seu irmão. Ele compra o direito de primogenitura e depois ele ainda rouba a bênção do seu irmão. O que ele está fazendo? Ele está se colocando no lugar do seu irmão para ver se ele se sente amado pelo seu pai. E o que acontece com isso? Um rompimento familiar, em que Esaú, quando fica sabendo disso, ele decide matar seu irmão, e seu irmão tem que fugir. E o problema não se resolve. Se ele conhecesse a ele mesmo, e se ele entendesse que aquilo que ele estava buscando, ele poderia resolver de outras formas, talvez essa cisão familiar não fosse necessária. O que eu quero dizer para você? Que se a gente se conhecesse melhor, talvez a gente teria uma vida mais leve. A gente não estaria brigando com as pessoas que convivem com a gente. A gente não estaria surtando com as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente estaria construindo uma relação mais terna, uma relação mais próspera, mais cheia de vida. E eu acho que esse é o convite do Evangelho. Porque a gente não pode ficar se entregando às nossas emoções, aos nossos sentimentos, porque a Bíblia mesmo vai dizer que enganoso é o coração do homem. Se o nosso coração é enganoso, porque a gente se entrega aos nossos sentimentos. Porque a gente deixa sentimentos ruins tomarem conta de nós. E a gente tenta se enganar, dizendo, não, eu não tenho raiva de ninguém. Tem gente que é um barato que fala assim, não tenho inimigos, não tenho inimigos, não, mas odeia tanta gente. Talvez assim, você não tenha inimigos, mas você seja inimigo de muitos. Jesus que disse que onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. As prioridades da sua vida sempre vão se apresentar, por mais que você queira negá-las. James Mackay tem uma frase muito interessante, quando ele diz, se você quer saber no que realmente uma pessoa acredita, não ouça o que ela diz, veja o que ela faz. Porque aquilo que você acredita sempre vai se manifestar em atitudes. E as suas atitudes podem ser contrárias às suas palavras. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, de repente, se a gente souber as razões do nosso coração e a gente se conhecer profundamente, a gente pode se tornar gente melhor, pessoas melhores. E eu só consigo conhecer quem eu realmente sou quando eu me aproximo do próprio Deus, porque a palavra diz que Ele é luz. E Deus, Ele lança luz sobre a minha vida, e Ele lança luz sobre a sua vida, e Ele começa a mostrar as realidades do nosso coração, para que a gente possa executar as mudanças que temos que executar, para que a gente possa viver as mudanças que a gente precisa. Porque, de repente, na vida a gente começa a se perder. E essa história é a história do filho pródigo. O filho pródigo é o filho mais novo, que chega num determinado momento da vida que ele pede a sua parte da herança para ir embora, para fazer o que ele quer. Talvez você na sua juventude, assim como eu na minha juventude, a gente queria independência. Eu me lembro de uma madrugada em que eu cheguei em casa, da casa dos amigos, meu pai estava me esperando em casa, e ele falou assim, isso é hora de chegar. Eu falei, já é hora de chegar.
Por que não? Eu ganho meu dinheiro, eu pago minhas contas. Só que morava de aluguel. E quem pagava o aluguel era ele. Eu cheguei, eu tenho aqui, eu quero ter minha vida, quero ter minhas vontades e eu quero executá-las. E a gente acha que a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente já domina, que a gente já dá conta de tudo. E esse menino teve isso. E a decisão do filho mais novo de pedir a herança, ir embora de casa mais cedo, vai apresentar as suas crenças, aquilo que ele realmente tinha no coração. Que, em primeiro lugar, ele desejava a morte do seu pai. Porque a gente só pega a herança quando alguém morre. Você só recebe a herança diante do falecimento. Mas quando eu exijo a herança antes do falecimento, o que eu estou dizendo é assim, você podia ir embora logo. Porque tem coisas suas que eu desejo. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. Mas também mostra uma segunda crença, que ele não respeitava o seu próprio irmão mais velho. Porque todo direito maior estava relacionado ao irmão mais velho. O irmão mais velho tinha a primeira parte, e a primeira parte do irmão mais velho deveria ser maior. Mas ele não respeita nem isso. Ele acha que ele é autossuficiente, ele quer a parte dele, o irmão que se vire depois com as coisas do pai, porque ele tem que ir embora. Mas o pior é que ele acreditava na sua autossuficiência, e de repente a gente percebe que a gente não é tão autossuficiente assim. E ele só vai perceber isso depois que ele perde tudo. Mas essa história, irmãos, essa história, minhas irmãs, ela não relata apenas a vida do irmão mais novo e sua condição de perdido. Essa história relata a dificuldade do irmão mais velho em se encontrar dentro da própria casa. Porque o tempo passa. O irmão mais velho sempre toma decisões muito mais coerentes em relação ao irmão mais novo. Ele revela nas suas decisões que ele é muito diferente do irmão mais novo. Mas apesar de cuidar das coisas do pai, o seu coração não estava conectado ao coração do seu pai. Quando a gente olha para esse texto, a impressão que dá é só que o irmão mais novo é complicado. Mas quando a gente olha para as decisões e quando a gente olha para as falas, a gente percebe que o coração do irmão mais velho também estava desconectado em relação ao coração do pai. E as posturas dos dois, ou a postura dos dois, é aquela postura que deixa o pai envergonhado. Um sai e gasta tudo que tem, e o outro que fica não se contém quando o outro volta. Porque assim, tem coisas que seu filho faz que envergonha. Você já passou vergonha com seu filho? Quantas vezes? Uma vez levando um dos meus filhos para jogar bola. Meu filho estava lá jogando bola. E aí o time dele, tinha uns 5, 6 anos, o time dele tomou um gol. Ficou bravo. Mas o jogo continuou, o time dele tomou o segundo gol. E do mesmo menino, ficou bravo. Daqui a pouco o time dele tomou o terceiro gol. Ele ficou uma fera. Mas ele não sabia o que fazer, nem quem culpar. Era um monte de criança de 5, 6 anos correndo ali. E daqui a pouco, aquele menino pegou a bola de novo e saiu em direção ao gol dele. Na hora que o menino passou por ele, agarrou o colete do menino, girou o menino e jogou o menino no chão. E aí eu fiquei constrangidíssimo, porque o pai do menino estava do meu lado e era um pastor amigo meu. O que eu faço? E eu lá, desculpa. Não. Mas assim, tem horas que o filho faz você passar vergonha. Minha mãe conta uma história, ela contava no caso, uma história do dia que ela tinha comprado uma lembrancinha para dar para alguém, e aí ela se lembrou que era dia dos professores. Então ela pegou a lembrancinha, levou com o irmão na escola, e quando chegou na escola, ela falou assim, olha, eu comprei essa lembrancinha para você. Meu irmão olhou e falou assim, que mentira. Não foi para você não, ela comprou para a amiga dela, que ela se lembrou hoje, que era dia das crianças, dos professores. Filhos, que às vezes falam e envergonham.
Filhos que às vezes tomam decisões e envergonham. Por quê? Porque não são maduros. E quantas decisões a gente toma que faz com que os nossos pais, ou que o nosso Pai Celestial, não se agrade delas. Esse texto nos mostra que mesmo vivendo na casa do Pai, a gente precisa voltar o nosso coração ao Pai. Eu quero falar um pouquinho sobre esse filho. Não o que saiu de casa, mas o que permaneceu em casa. Porque mesmo permanecendo em casa, o coração desse filho não estava alinhado ao coração do pai. Porque a gente pode estar na casa do pai, aparentando sermos bons filhos desse pai, mas não estarmos em sintonia com esse pai. E viver dentro da casa independente, uma vida independente da vida do pai. E aí eu quero compartilhar algumas lições, e a pergunta que eu faço é o que fazer quando nós vivemos na casa do pai, mas nos sentimos distantes dele. E a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: decida pelos princípios do pai e não pela sua justiça. Decida pelos princípios do pai e não pela sua justiça. Por quê? Porque ele estava na casa do pai, mas os princípios da casa do pai não estavam nele. Irmãos, você que já tem filho grande, você que passou por processos ou ainda passa com dificuldades com seu filho se afasta de você, seu filho se afasta da casa, seu filho se afasta dos princípios da casa, o que você quer? Tudo que um pai quer é que o filho volte de novo para casa, com o coração alinhado com o coração deles. É tudo que pais querem. Você sofre com o seu filho que usa drogas. O que um pai ou uma mãe que vem um filho se acabando usando drogas, o que eles querem? Eles querem que esse filho reveja a sua vida, volte para casa e refaça a sua caminhada. É tudo que um pai e uma mãe quer. A questão não é fazer o que o pai pede. O que eu estou dizendo aqui não é que a gente sempre precisa fazer o que o pai pede, mas a gente precisa amar o que o pai ama. Porque eu sei que às vezes a gente não faz o que o pai pede. Mas o texto não está falando sobre fazer o que o pai pede, mas amar o que o pai ama. Às vezes nós nos perdemos na raiva das coisas que não aconteceram do nosso jeito. E a grande crise desse rapaz, a grande crise desse jovem, é que parecia para ele injusto o que o pai estava fazendo. Ele vai olhar e fala assim: poxa vida, o meu irmão saiu de casa, pegou parte de herança, matou o senhor antes, e aí ele saiu, ele gastou tudo, gastou todo o dinheiro, ele volta para casa, e aí o senhor ainda mata um novilho para comemorar a volta dele. Eu estou aqui, eu estou em casa, eu estou todo dia, eu te ajudo, eu trabalho para o senhor, eu faço a sua fazenda crescer, eu cuido da sua criação, eu cuido dos seus gastos, eu administro a casa, eu administro todos os seus funcionários, e quando eu quero reunir os amigos, você não mata nada. Nem festa você faz, você nem celebra o fato de eu agir do jeito que eu tenho que agir. Não é justo. Olha só, não é justo. Qual que é a reclamação do irmão mais velho? Não é justo. Ao invés de ele olhar para as ações do pai e entender as razões do pai, ele está olhando para o seu coração e ele está dizendo: não é justo. Sabe quem um dia disse não é justo? Asaf. Salmo 73. Asaf vai dizer assim: Deus é bom, verdadeiramente Ele é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, seu corpo é forte e sadio, eles são livres das tribulações dos mortais, eles não são afligidos pelos males humanos. Aqui colocou? Aqui, ó, não são afligidos por doenças como os outros homens. Pode passar. Por isso o orgulho lhes serve como colar. Eles zombam de Deus, eles dizem: onde está o seu Deus? Eles vestem-se de violência e parece que a vida deles dá certo. É uma reclamação que Asaf faz nesse salmo. Ele vai dizer: a vida parece injusta. Você já teve a sensação de que a vida é injusta? Oh!
Você às vezes olha para quem nem teme a Deus, parece que a vida dessa pessoa dá certo, a sua, tudo que você faz dá errado. Não é que tudo que você faz dá errado, às vezes tem um pouquinho de problema na sua visão aí. Né? Sua lente que está embaçada. Mas às vezes a gente tem essa sensação, e a gente vai começando a olhar todas as coisas pelo prisma da injustiça. Nós somos injustiçados, não é certo, não é assim que deveria acontecer. Mas de repente o pai vai dizer assim: filho, eu quero que você olhe para o princípio da misericórdia. Você está estabelecendo o seu senso de justiça, eu estou estabelecendo o meu senso de misericórdia. Eu estou tendo misericórdia do seu irmão, enquanto você quer acabar com a vida dele por causa de um erro que ele cometeu. No princípio da graça de Deus, a misericórdia é importante. No princípio da graça de Deus, o filho viveu o pior, mas ele retorna para viver o melhor e que ele possa viver o melhor. Isso é misericórdia. Ele não recebe o que ele merece. Porque assim, o que é graça? Graça é favor imerecido, é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. O que é misericórdia? É quando nós não recebemos o que nós merecemos. E o que esse menino merecia? Esse menino merecia uma vida terrível, longe do seu pai, de desgraça e de miséria pelas decisões que ele tomou. Mas o seu pai é misericordioso e não deu o que ele merecia. E pelo contrário, é gracioso, porque deu aquilo que ele não merecia. Louvado seja Deus, porque nós recebemos todos os dias do nosso Pai aquilo que nós não merecemos. E mais, nós deixamos de receber do nosso Pai muitas vezes aquilo que nós merecíamos, porque as suas misericórdias se renovam, e elas são a causa de não sermos consumidos. Olha o que está dizendo aqui. Se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Consumidos. Destruídos. Desfeitos. Mas o nosso Pai, Ele é o Pai da graça. E o seu senso de justiça, às vezes, não está relacionado com o senso dele. Já pensou a pessoa que você mais odeia nessa vida se converte? E recebe um monte de milagre? Aquela pessoa me persegue, aquela pessoa faz mal para mim. Já pensou ela se converte? Aí você fala, glória a Deus. Já pensou ela recebe um milagre? Aquele que você pede há anos, ela recebe em 2 dias. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. Segunda resposta a essa pergunta, o que fazer quando vivemos na casa do Pai, mas nos sentimos distantes dele? Segunda resposta, decida abandonar sentimentos destrutivos e abraçar a liberdade de festejar. Porque tem coisa mais chata do que ir em uma festa sem estar em clima de festa. Você já foi numa festa sem estar em clima de festa? É muito chato. A gente fica de canto, a gente não se diverte. A gente não celebra, a gente não comemora. Tem coisa mais terrível do que ter razões para celebrar, mas a gente não conseguir celebrar porque tem um sentimento mal resolvido dentro de nós. O que nos impede de festejar? Muitas vezes são as amarguras da alma, são os sentimentos não resolvidos. Tem coisa que a gente precisa reaprender a celebrar. Uma vez, eu acho que eu estou citando esses exemplos porque meus filhos estão tudo fora jogando bola. Eles estão desde sexta-feira e voltam só terça-feira. Está tudo jogando campeonato. Estamos com uma saudade, eu acho que é isso. Mais uma vez, meus 2 meninos foram jogar o campeonato. E eles estavam lá disputando um campeonato que tinha um valor pessoal para cada um, e um deles ganhou um troféu. E aí nós entramos no carro e um estava ali mostrando o troféu, todo feliz que ele tinha ganho. E o outro estava com uma cara de bravo. E aí eu falei assim, e aí rapaz, por que você não está feliz? Parece que está triste. Ele falou assim, eu sempre quis esse troféu e nunca ganhei. Agora esse menino participa a primeira vez desse campeonato e ele ganhou o troféu. Eu odeio que ele ganhou o troféu. Sabe quando a gente tem razões para agradecer, mas a gente não consegue ficar feliz?
Sabe quando alguém da nossa família consegue uma conquista maravilhosa e a gente não consegue ficar feliz porque a gente não conseguiu isso ainda? Sabe quando alguém consegue comprar um carro e a gente não consegue ficar feliz pela aquisição do outro porque a gente não comprou o nosso ainda? O fulano comprou a casa, eu não consigo me alegrar, mas quando ele me conta isso, me dá um sentimento ruim porque eu não comprei a minha. E de repente a gente vai passando a vida pesada e a gente não consegue agradecer a Deus e olhar as coisas que Ele está fazendo. Por quê? Porque há razões dentro de nós que nos impedem. E eu quero dizer em nome de Jesus, destrava isso na sua vida. Começa a olhar o que Deus está fazendo em você. Comece a agradecer porque ainda não chegou o seu tempo. Comece a lembrar aquilo que eu preguei a semana passada, a soberania de Deus, que às vezes você não tem, porque Deus é soberano e Ele acha que esse não é o momento de você ter. Mas na hora que Ele achar que você tem que ter, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, comece a abrir o seu coração. Comece a olhar para as pessoas e celebrar as vitórias dela. Mas se de repente você não consegue celebrar, comece a orar e dizer, Senhor, por que eu não consigo celebrar? Tira essas barreiras, tira esses sentimentos mal resolvidos e me ajuda a me alegrar com a vitória daqueles que estão vivendo elas em nome de Jesus. Porque de repente eu começo a descobrir que um coração grato é a chave para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a minha vida. Porque de repente eu começo a descobrir, quando eu leio a história do povo de Israel, e eu percebo que eles não entraram na terra prometida rápido, sabe por quê? Homens que fizeram curso de hombridade, o homem é o máximo, por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Alguém sabe me falar qual foi uma das questões? Murmuração. Ah, líder tem que saber, né? Maravilha. Murmuração. Por que o povo de Israel não entrou na terra? Porque eles estavam murmurando, reclamando. Presta atenção, enquanto você estiver reclamando, talvez esse seja o impedimento da sua bênção chegar. Mas quando você abrir o seu coração e começar a agradecer, você vai ver que os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Posso dar um exemplo sobre isso? Paulo e Silas foram presos injustamente. Eles foram colocados numa prisão. E ali cerraram os seus pés e as suas mãos. Eles estavam presos. Mas, o que eles começaram a fazer? Reclamar? O que eles começaram a fazer? Orar e louvar, cantar. Eu tenho uma mensagem que eu gosto dela, às vezes eu prego em outros lugares que chama assim, nunca pare de cantar. Paulo e Silas, eles entram numa prisão e ao invés de reclamar porque foram presos injustamente, o que eles vão fazer? Eles louvam, eles oram a noite inteira, eles cantam. E quando eles começam a cantar, vem um terremoto. E aí o terremoto abala as estruturas, as celas são abertas. E Deus faz ali um milagre. E o fim dessa história é que o carcereiro e toda a sua família têm uma experiência linda com Deus, através de um milagre que Deus fez na vida de Paulo e Silas, porque um dia, ao invés de reclamar, eles decidiram cantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem razões para reclamar, eu entendo isso. Mas se ao invés de você ficar parado reclamando e começar a cantar e louvar a Deus, eu tenho certeza que Deus fará milagres na sua vida e na sua história. Amém, igreja? Você crê nisso, igreja? Comece a cantar. Comece a adorar, comece a clamar, comece a dedicar a sua vida a Deus. Ai, se esse filho mais velho olhasse para a vida do irmão e falasse assim, louvado seja Deus, porque o pai recebeu o irmão de volta e agora a gente tem motivos e motivos para agradecer. Agora a família está junta de novo, agora o filho pode ser restaurado, agora as coisas podem acontecer porque ele estava morto e agora ele reviveu, louvado seja Deus por isso. E terceira resposta a essa pergunta. O que fazer quando vivemos na casa do Pai, mas nos sentimos distantes dele? Terceira resposta. Decida desfrutar mais da casa do Pai.
Porque tem gente que está tão preocupado em agradar que não desfruta. Fariseus. No período de Jesus, os fariseus, eles conseguiam desfrutar das coisas que Jesus fazia? Sim ou não? O que eles faziam? Eles reclamavam. Jesus fazia um milagre. Pô, Jesus, você fez um milagre. Hoje é sábado, não pode fazer milagre no sábado. Jesus chega os seus pecados estão perdoados. Como é que você fez? O rapaz levantou ali, o paralítico levantou, mas você diz que os pecados estão perdoados. Você não pode dizer que os pecados estão perdoados. Porque dizer que os pecados estão perdoados sinaliza que você é Deus. E aí você não pode. Ninguém consegue se agradar porque um menino levantou e está andando e ele era paralítico a vida inteira. Você sabe quando a gente tem tantas razões para agradecer, mas a gente não consegue desfrutar? Porque a gente está patinando na vida. A gente está dentro da casa do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você está dentro da casa do Pai. Você que creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que tem Jesus na sua vida. Você está na casa do Pai. Começa a desfrutar da presença dEle. Começa a orar em nome de Jesus. Qual foi a última vez que você se colocou na presença dEle e orou de verdade para que Ele resolvesse alguma coisa para você? Que Ele te ajudasse, que Ele te direcionasse? Qual foi a última vez? Você está ali brigando com a família inteira. Pô, ninguém me ajuda. Quando eu estava bem, eu ajudava todo mundo. Agora que eu estou vivendo uma fase difícil, ninguém me ajuda. Para de reclamar e fala com o seu Deus. Por que eu não ouvi um amém para isso? Vocês entendem? Você está passando por um momento difícil na sua vida. Seja financeiro, que seja relacional. Aí você está assim, lamentando porque ninguém te ajuda. Eu sempre ajudei todo mundo. Agora que eu estou passando dificuldade, ninguém me ajuda. Deixa eu dizer em nome de Jesus. Às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Tem coisas que você não recebe. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Todos olhando para mim. Tem coisa que você não recebe porque você não pede. Vai com o coração aberto, se ajoelha aos pés da sua cama e começa a clamar por Ele. Comece a rogar por Deus, dizendo: Deus, antes de você fazer qualquer coisa na vida dos meus irmãos, começa a fazer em mim, em nome de Jesus. Sabe por quê? Uma das coisas mais lindas que a oração faz não é resolver o problema dos outros, é resolver o seu. Então, quando você chega na sua oração, e aí você fala assim: Senhor Deus, o Breno está muito difícil, o Breno eu não gosto dele, o Breno, tudo que eu falo ele contraria. Senhor, em nome de Jesus, fulmina o Breno. Não é uma oração de verdade, Breno, tá? Tá o Breno lá em nome de Jesus, está amarrado. Não precisa. Não precisa amarrar nada. A questão é a seguinte: o que Deus vai falar para mim? Você acha que no meu momento de oração, Deus vai sentar do meu lado e falar assim: o Breno é difícil mesmo, hein? Com ele já tentei fazer umas coisas na vida do Breno, mas não acontece nada. Você acha que Deus vai falar sobre isso com ele? Qual que é a probabilidade de Deus fazer isso? Mínima. Mas o que Deus faz? Breno, o Renê, fica tranquilo. Do Breno cuido eu. Começa a cuidar do seu coração. Por que você não consegue desfrutar mais das coisas que estão diante dos seus olhos? Por que você só está reclamando da vida do Breno? Por que você não endireita a sua? Por que você não adquire o meu jeito de ser? Por que você não desfruta da vida? Por que você não celebra? Olha as coisas que você tem. E você está lá preocupado com as coisas que ele está fazendo. Olha as coisas que você está fazendo. Obedeça os meus caminhos, que eu farei dos seus caminhos, caminhos prósperos. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas eu vou acrescentar. Porque eu sou o seu pastor, e nada vai te faltar. Vocês entenderam? Deus não entra na nossa fofoca. Mas enquanto a gente está falando do outro, Deus está falando assim: olha para você. Desfruta da casa do Pai. Sabe o que o Pai está dizendo para ele? Filho, tudo que eu tenho é seu. Sabe por que nunca matou um novilho? Você nunca pediu.
é seu. Sabe por que eu não te dei um anel? Porque você já tem um monte. Sabe por que eu não preciso ficar te dando roupa, essas coisas? Porque você já tem, e você tem abundância. Sabe por que eu não preciso agora me preocupar ainda mais para você? Porque tudo que é meu é teu. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que o Pai disponibiliza está diante dos nossos olhos para que a gente abrace por uma vida de fé e viva intensamente, desfrutando da graça, do poder, do amor, do consolo e de tudo que Deus quer derramar sobre nós. Porque Deus nos abençoou, diz Efésios capítulo 1, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu quero terminar dizendo justamente isso. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós não precisamos de mais nada. Tudo que Deus tem para nós, Ele vai derramar no tempo certo, da forma certa. Nós precisamos agradecer, para que não tarde. Nós precisamos agradecer para que tudo venha no tempo certo, do jeito certo. Porque o nosso Pai, o dono de todas as coisas, está caminhando conosco. Nós somos dele e Ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus por isso. Que Deus assim nos abençoe. Que você se lembre que você está na casa do Pai. Não fique perdido. Volte o seu coração para a casa do Pai. Volte o seu coração para a presença do Pai. Se você se desconectou do coração do Pai, você vai perder o sentido da vida. Mas se você se conectar novamente com o coração do Pai, você vai encontrar novamente todo o sentido da sua existência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez na caminhada cristã você tenha se desconectado do coração do Pai. Talvez em algum momento você tenha se perdido nessa caminhada. E talvez você não seja o filho que esbanjou todas as coisas. Talvez você seja o filho que ficou dentro de casa, responsável, indo na igreja todo domingo. Fazia tudo certinho, seguia as leis, os mandamentos. Nunca encheu a cara. Nunca falou um palavrão. Mas talvez o seu coração esteja desconectado do Pai. Porque você não consegue sentir alegria com as coisas que Deus se alegra. Eu quero convidar hoje você a curvar sua fronte. Vamos todos orar. Eu quero convidar você a dizer justamente isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me conectar novamente contigo. Eu quero, ó Deus, que o Senhor me perdoe. Porque, Deus, eu sei que eu estou dentro de casa, mas eu sinto que o meu coração não está mais ligado ao seu coração. Talvez seja um momento de pedir perdão a Deus. De dizer, Deus, vem sobre a minha vida, fala ao meu coração agora em nome de Jesus. Renova a minha fé. Renova os meus caminhos. Refaz, ó Deus, refaz tudo que precisa ser refeito em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela sua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque teu Espírito Santo está aqui. Vai falando aos corações em nome de Jesus. Vai falando sobre a tua vontade, sobre os teus caminhos, sobre os teus planos e propósitos. E como essa chuva que cai, ó Deus, que a graça do Senhor possa inundar as nossas vidas agora, em nome de Jesus. E que aqueles, ó Deus, que estão desconectados contigo, que aqueles que se sentem dentro da casa, mais distantes do Pai, que hoje possam retomar a sua caminhada, a vida de oração, a vida de consagração, a prática das disciplinas espirituais, o jejum, a oração, a dádiva, a meditação. Ó Deus, em nome de Jesus, visita esses irmãos e irmãs que aqui estão. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Vamos todos nos colocar em pé. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita as nossas vidas. Visita os nossos corações, ó Pai, e nessa noite vem falar conosco. Vem mostrar os teus caminhos. Vem, ó Deus, suprir todas as nossas necessidades de maneira gloriosa em nome de Jesus. Pai, nós consagramos as nossas vidas. Ó Deus, tem gente aqui hoje restaurando a aliança contigo. Tem gente dizendo, Pai, eu quero voltar para casa.
Tem gente que talvez seja como o filho pródigo, dizendo: eu preciso voltar para casa, eu preciso abandonar meus vícios, eu preciso abandonar essa vida distante de Deus e eu preciso voltar para casa. E talvez tenha gente aqui dizendo: Senhor, eu estou tão dentro da casa, mas eu não consigo mais ter empatia pelas pessoas, não consigo ter mais amor. Aliás, eu não tenho nem amor por mim, Pai. Eu não consigo mais amar o que o Senhor ama, eu não consigo mais me dedicar àquilo que o Senhor quer que eu me dedique. Tanta gente aqui com ministérios frutíferos, mas esses ministérios foram deixados de lado, abandonados. E hoje são como um jardim abandonado, cheio de mato. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida desse jardim hoje. E volta a usar pessoas aqui para a tua honra e glória. Que a gente possa olhar para dentro, mas que a gente possa olhar para o alto. E que o Senhor nos restaure para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu quero convidar os presbíteros para que venham aqui à frente. Hoje é uma noite muito especial. É uma noite de celebração onde nós receberemos os nossos novos membros. Irmãos e irmãs queridos que decidiram fazer parte da nossa comunidade de fé. Alguns que entregaram a vida a Cristo e outros que vieram de outras igrejas. Alguns estavam afastados dos caminhos e retornaram agora. Alguns se mudaram, estão mais perto dessa igreja, mas sempre mantiveram a fé em Cristo Jesus. E hoje é dia de recebê-los. Então eu quero chamar aqui à frente esses irmãos e irmãs que estarão sendo recebidos hoje. Eu quero chamar aqui o Alex e a Fernanda. Pode vir aqui, Alex e Fernanda. Eu quero chamar aqui à frente a Andréia e o Rodrigo e o Guilherme. Andréia, o Rodrigo e o Guilherme. Eu quero chamar aqui à frente a Cristiane Araújo da Silva Grilo. Pode vir aqui em cima, gente, por favor. Eu quero chamar aqui à frente o seu Geraldo Francisco da Silva. Eu quero chamar a Giovana e o Miguel. Quero chamar a Ingrid, a Magda, a Marília. Eu quero chamar aqui também a Tahara, o Marcos, a Tânia, a Tainara, o William. E são esses. A Tahara, o William e a filha, por favor. A Júlia, venham aqui à frente. Eu vou pedir para a Gilda, por favor, vem aqui, Gilda. A Gilda que tem me ajudado muito. Cadê a Cris? Cris, vem aqui também você. Me ajuda você. Isso. Ó, vamos só. O pessoal que vai ser batizado, eu vou pedir para que fique aqui na frente, por favor. Magda, Cris, a Tahara, Tainara, tá faltando o Miguel. Cadê o Miguel? Ah, tá ali. Maravilha. E a Júlia, ótimo. Isso é uma bênção. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer primeiro para o pessoal que está aqui atrás. Porque esses irmãos que estão aqui atrás, eles estão sendo recebidos, alguns por transferência, outros por jurisdição. O que é jurisdição? É quando alguém
foi vinculado a alguma igreja, já fez o seu batismo, a sua profissão de fé, e aí já não estava frequentando essa igreja há tempos, e aí ela pede para ser recebida por jurisdição. Então nós recebemos esses irmãos e irmãs. Alguns já deram a carta de transferência, vindo de outras igrejas. Então isso é uma bênção. Ali entre o Marco, ali já está o William, ok. Irmãos, eu quero dizer para vocês que estão vindo de outras igrejas, que para nós é um prazer receber todos vocês. Eu estou vendo a Marília veio de São Paulo, né, Marília? A Marília está estudando aqui em Marília. É Marília Gabriela, né? A Marília Gabriela está estudando. Em que ano, Marília? Em que ano que você está? A Marília está no 1º ano. Então, assim, a gente vai orar. Quando terminar a faculdade, você fica aqui, trabalha aqui já. A Marília é de São Paulo. De Guarulhos, né? Ah, você é Zona Leste de São Paulo. A sua amiga, aquele dia que você trouxe, que era de Guarulhos, né? Maravilha. Não, que bênção. Irmãos, vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Uma bênção receber vocês. Privilégio. Seu Geraldo, cristão há tantos anos, né, seu Geraldo? O seu Geraldo, quando eu estava nascendo, ele já era de uma igreja, da Assembleia, né, seu Geraldo? Já foi da IPB? Da Presbiteriana Renovada. Da Presbiteriana Renovada. Antes de se batizar, frequentou. Se batizou na Assembleia. 1981, eu tinha 1 ano, olha que maravilha. 1981, ele foi batizado. E esse homem canta um hino que é um negócio lindo. Um hino, canta hinos que é um negócio lindo. Que Deus abençoe. Fazia parte do coral, né? Do coral, o seu Geraldo. Então essa turma toda, né? O Alex, a Fernanda enfermeira, o Rodrigo e a Andréia e o Guilherme, que vem de outra igreja também. Gente, a gente tem tanta gente boa ali, que coisa maravilhosa. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ingrid. A Ingrid, a nossa irmã Tânia, louvado seja Deus pela sua vida, viu, Tânia? Tem ali do lado da Marília, tem a Giovana e ali o Marco Somenzari. O Marco Somenzari conheço já de tempo, né, Marco? Desde que chegou em Marília. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente vai, num primeiro momento, agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Estenda uma de suas mãos aqui à frente. Nós estamos recebendo agora esses irmãos como membros da Igreja Presbiteriana Independente Jardim Cavalari. Vocês são muito bem-vindos e louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu vou pedir para o nosso presbítero Marcon, vice-presidente do conselho, para orar pelos nossos irmãos, pela chegada deles. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque nós estamos vendo, Deus, que o trabalho da IPI Cavalares não está sendo em vão, Deus. Em nome de Jesus, obrigado pela disponibilidade desses irmãos, obrigado porque o Senhor alcançou cada um deles, Deus, e hoje eles estão aqui, Deus. Usa a vida deles, Deus, que eles possam ser usados no trabalho desta igreja, Deus. Que eles não possam ser meros telespectadores, Deus. Que eles possam ser pessoas usadas pelo Senhor, Deus. A seara é grande, Deus. A colheita precisa ser feita, Deus. Então eu te peço que o Senhor use a vida de cada um deles, Deus. Abençoe a vida deles, Deus. E que eles sejam luz nesse bairro, Deus. E onde eles morarem, Deus. Em nome de Jesus, amém, Deus. Uma salva de palmas aí pelos irmãos que estão sendo recebidos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. A igreja pode se assentar. E eu tenho uma pergunta para esses irmãos que estão aqui na frente. Irmãos que vão ser batizados, irmãs que vão ser batizados. Irmãos que encontraram o caminho da casa do Pai. Irmãos que decidiram viver na casa do Pai. Deixar a vida lá fora. E essa é a decisão mais importante da vida. Essa é a decisão que muda. Essa é a decisão que transforma.
Essa é a decisão que faz a gente rever a vida. E dizer, Deus, eu não quero viver longe de Ti nunca mais. Essa é a decisão mais importante. Eu preciso fazer algumas perguntas para vocês. Vocês creem em Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, sim? Vocês creem em Cristo Jesus e o reconhecem como único Senhor e Salvador da vida de vocês, sim? Vocês creem na autoridade das Escrituras sagradas como única regra de fé e prática da vida de vocês, sim? Vocês se comprometem a dar testemunho das Escrituras no dia a dia de vocês, lendo elas, testemunhando sobre elas, compartilhando as Escrituras, meditando dia e noite. É lógico que é uma forma de dizer que vocês vão se dedicar à meditação e ouvir a voz de Deus no dia a dia de vocês, sim? Vocês se comprometem a colocar os seus dons e talentos a serviço dessa igreja, sim? E não somente dessa igreja, do reino de Deus. Porque os dons e talentos de vocês não são exclusivos só para essa igreja. Deus levanta vocês para servirem a esse mundo e testemunharem a grandeza do Evangelho de Cristo nesse mundo. Vocês se comprometem a ajudar, a abençoar essa igreja com seus dons e talentos, mas também ajudar a manter a igreja, né? Se comprometer financeiramente, ajudar naquilo que vocês puderem, trabalhando, servindo e fazendo com que essa igreja tenha o seu dia a dia, a sua vida, o seu cotidiano. Sim? Ok. Eu tenho uma pergunta para a igreja. Eu quero convidar os membros dessa igreja a se colocarem em pé. Por favor, os membros da igreja, fiquem em pé. Eu tenho uma pergunta para vocês. A gente está recebendo esses irmãos e irmãs. A minha pergunta para vocês é se vocês se comprometem, na medida do possível, naquilo que for do alcance de vocês, a abençoar, a acolher, a ajudar esses irmãos e irmãs a serem uma bênção, não só na vida dessa igreja, mas na vida desse bairro, dessa cidade, a ser uma bênção nesse mundo, amém? Que Deus assim nos abençoe, que vocês sejam um instrumento vivo, recebam esses irmãos, acolham esses irmãos. Quando vocês forem orar, lembrem desses irmãos que estão, dessas irmãs que estão chegando no caminho da fé agora. Porque um dia a gente chegou. E que bênção que foi. Que Deus assim nos abençoe. Vocês podem se assentar. Eu quero louvar a Deus pela vida da Gilda. Quero louvar a Deus pela vida da Cris, que nos ajudaram muito nessa caminhada. Acho que foram uma bênção na vida de vocês, né? De alguma forma foram. Super prestativas. E eu louvo a Deus porque essas irmãs foram fantásticas nesse processo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Quero convidar os presbíteros. Cristiane, por favor. Vou pedir para que você se ajoelhe aqui. Feche os seus olhos. Louvado seja Deus que nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Cristiane, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque um dia Deus escolheu você. Um dia Deus te chamou. E esse chamado é irresistível. Porque um dia o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E mostrou a você que você precisa dele. E esse Deus gracioso te chamou para viver na casa dele. E esse Deus, ele tem bênçãos maravilhosas sobre você.
Pai, em nome de Jesus, levanta a Cristiane como uma serva do Senhor, como uma mulher cheia do poder de Deus, como uma mulher, ó Deus, que tem a sua língua afiada como de fogo para servir ao Senhor, que tem a boca de Deus e que as suas palavras, ó Deus, sejam abençoadoras, doce como mel, que as suas palavras também, ó Deus, desafiem pessoas a viver nos pés e no altar de Jesus Cristo. Nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que a sua família seja abençoada, que os seus filhos sejam abençoados. E que a graça, o poder e a bênção do Senhor sejam sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Magda Pereira Fernandes, serva de Jesus Cristo. O Senhor sabe qual foi sua caminhada para chegar até aqui. E você sabe quantas barreiras você teve que transpor para poder experimentar a graça, o poder e o amor de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, vai preenchendo, vai falando o quanto essa irmã é amada pelo Senhor. Ó Deus, e o quanto o Senhor quer usá-la para a tua honra e para a tua glória. Foi o Senhor que tirou ela das trevas e a transportou para o reino do seu amor. Usa, ó Deus, com poder, pela tua graça, pela tua unção. E que ela, ó Deus, em nome de Jesus, se sinta encorajada. Que todo medo vá embora. E que, ó Deus, encorajada pelo Senhor Jesus Cristo, ela venha cumprir a tua vontade, a tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tahara. Tahara, filha do Altíssimo. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Foi Ele quem te escolheu antes da fundação do mundo e te chamou de filha. Você é filha do Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E essa nova história que o Senhor começou a escrever na vida da Tahara, de mudanças. E, ó Deus, mudanças que só começaram a acontecer. Tantas coisas ainda Deus vai fazer na sua vida. Ó Deus, levanta a tua serva com sabedoria do alto. Levanta a tua serva com palavras de vida. Levanta a tua serva, ó Deus, com atitudes transformadoras. Para que, ó Deus, ela seja um luzeiro nesse mundo. Porque eu sei que o Deus que começou essa obra na vida dela há de completar em toda a sua casa. Porque Tu és o Deus de todos os corações. Tu és o Deus dos acessos. Tu és o Deus das mudanças. E a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Miguel. Louvado seja Deus. Miguel, servo do Altíssimo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos e Deus tem os seus tempos. E hoje é o tempo que Ele escolheu. Hoje é o tempo que Ele escolheu para que você pudesse professar diante de todas essas pessoas
a sua fé. Que você pudesse abraçar tudo aquilo que você já imaginou que um dia você ia fazer. Porque agora os seus caminhos não são mais seus. O Senhor tem caminhos para você. E os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os seus caminhos. E Deus vai revelar, e Deus vai te dar a oportunidade de experimentar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração humano. Deus vai te visitar nas suas orações. E o Espírito Santo vai bradar no seu coração. Em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que uma nova etapa na vida desse servo o Senhor tem. Uma etapa de vitórias. Uma etapa, ó Deus, onde todo medo vai embora. E a luz de Cristo vai iluminar os seus caminhos. A Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Tainara, vem aqui. Você é a Júlia. Vem aqui, William. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Nós vamos batizar as duas hoje. E a pergunta para vocês como pais. Como a Tainara já declarou a sua fé em Cristo Jesus, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês se comprometem a ensinar a Júlia sobre os caminhos do Senhor. Se vocês se comprometem não apenas a cuidar dela, mas agora, se vocês se comprometem a orar e consagrá-la ela ao Senhor dia após dia. A crer que a Júlia, Tainara, não pertence a você, não pertence ao William. A Júlia pertence ao Senhor Jesus. A Júlia é do Senhor Jesus. Vocês se comprometem a ensiná-la sobre os caminhos do Senhor? Sim. Vocês se comprometem a trazê-la na casa do Senhor? É um compromisso que a gente precisa fazer com o Pai. Diante da igreja, vocês se comprometem? Sim. Vocês se comprometem a ler a Bíblia com ela, a incentivarem ela no decorrer, no crescimento, a conhecer a Jesus, a viver uma vida com Cristo? Sim. Ok. Vamos nesse momento batizar primeiro a Tainara. Pode se ajoelhar, Tainara. Tainara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E louvo a Deus, porque estar aqui não foi uma decisão fácil, mas Deus falou. E Deus falou coisas importantíssimas. Como tu és minha filha, e eu tenho planos novos para você, para sua casa, para sua família. E diante de Jesus tudo se faz novo, porque Ele é o Senhor da história e Ele tem tudo em suas mãos. Todo peso agora caia por terra em nome de Jesus. Todo medo caia por terra em nome de Jesus, porque o amor do Pai lança fora todo medo. E agora a tua filha pertence a Cristo Jesus. E o diabo não tem mais autoridade nenhuma sobre a vida dela e sobre a sua casa. E louvamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Júlia, serva do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história. E que Jesus cuida dos seus caminhos. E você nunca estará sozinha. Senhor, abençoe os caminhos da tua filhinha desde agora em nome de Jesus. Nós te louvamos e te exaltamos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu vou pedir para que os quadrinhos, por favor, sejam entregues para os nossos irmãos. Vou pedir para que os presbíteros, por favor, pode vocês ajudarem também, venham aqui, por favor, nos ajudem a entregar os quadrinhos. Aqui William e Tainara, por favor. Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Lembrando que ali atrás você tem o Pix, o QR Code da igreja. Você pode fazer pelo seu celular. Mas nós vamos entregar com alegria, cantar e exaltar ao nosso Deus.
possível que me guie em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei na bondade de Deus. Vamos lá no início. Ó Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Wesley, Aline, por favor. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, diga igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei na bondade de Deus. Cantarei, eu cantarei da bondade de Deus, da bondade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Que bênção, sejam bem-vindos em nome de Jesus a essa família. Eu louvo a Deus por aqueles que estão nos visitando. Eu louvo a Deus por aqueles que fazem parte de outras igrejas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Leve o nosso abraço para a sua igreja e que a sua vida seja uma vida próspera na casa do Pai. A casa do Pai seja o seu principal local. E que bênção ter cada um de vocês aqui com a gente. Vamos orar e receber a bênção. E lembrando, pessoal, ali no fundo, ô Gilda, cadê a Gilda? Ô Gilda, só avisa, só separa o quadro da dona Iracema, tá? Mas ali atrás, irmãos, a gente vai servir algumas coisas. Do lado esquerdo na parede, nós tínhamos vários quadros que foram doados para a gente vender, para a gente começar a campanha da construção. Aliás, vai orando sobre isso. Semana que vem, domingo, dia 20, a gente já vai estar com tudo pronto para começar a campanha da construção. Então, ore sobre isso. Já vai orando, dizendo assim, Senhor, com quanto que eu vou contribuir com essa campanha por mês? Para a gente levantar o nosso templo aqui do lado. Esse lugar onde a gente se reúne é alugado, tá? Tem gente que acha que esse lugar é nosso. Não é, ele é alugado. Então, já comece a orar. Semana que vem a gente vai fazer o nosso compromisso, né? Para que o ano que vem a gente comece essa campanha. A gente já tem dinheiro, viu? A gente já tem um pouco de dinheiro em caixa. Já tem gente que já declarou que agora em dezembro vai doar dinheiro. Tem mais pessoas orando. Não, vamos ajudar. Tem muita gente que vai ajudar. Então, a igreja tem que participar, tá bom?
Esses tempos atrás, um empresário, a gente conversando com o Luiz, eu e o Luiz Gustavo conversando com o empresário, ele falou assim, ó, eu vou ajudar e vou ajudar bastante, mas a igreja tem que ajudar também. Olha que maravilha. E é isso aí, a igreja tem que fazer parte. Louvado seja Deus por isso. Então, vamos levantar esse templo. Ali no fundo, do lado esquerdo, tem alguns quadros ainda para vender. Depois dá uma olhada lá, se você quiser levar um quadro para a sua casa, se você quiser presentear alguém, tá ali. Você pode dividir no cartão, tá bom? Você fica à vontade. Mas leve e abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e receber a bênção. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu cuidado. E como nós acabamos de cantar, tu és fiel e o Senhor é tão bom para a gente. Obrigado porque nós temos espaço na casa do Pai. E na casa do Pai, ó Deus, nós podemos desfrutar daquilo que o Pai tem, desfrutar da bondade, da graça, do poder e do amor do nosso Pai. Senhor, nos ajuda a sermos menos legalistas e nos ajuda, ó Deus, a sermos mais entregues à vontade do nosso Senhor Jesus. Abençoa meus irmãos e irmãs que agora se despedem desse lugar, mas não se despedem da tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está conosco na nossa casa, o Senhor está conosco no nosso trabalho, o Senhor está conosco, ó Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, porque o Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, leva esses irmãos e irmãs em paz, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos convida a viver em sua casa, que o consolo, o poder e a força do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre os seus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, não vá embora, tem uma mesa lá no fundo com salgado, refrigerante, fica com a gente, vamos comer alguma coisa, dá um abraço em quem está perto de você, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Estar em tua casa é o privilégio de levantar minhas mãos em unidade com meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. O prazer é te servir.